Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO da GG Contabilidade e professor de tráfego pago para contadores. E o tema do episódio de hoje é dicas infalíveis para você vender mais e conquistar o seu cliente. Então vamos falar do primeiro elemento campeão para poder gerar venda no seu negócio de contabilidade. Então o primeiro elemento é o relacionamento. E o que é relacionamento? É você ter uma intenção genuína de ajudar o seu cliente a prosperar como empresário. Então esse é o primeiro grande elemento que você precisa na hora de gerar relacionamento, uma intenção genuína de ajudar o seu cliente a prosperar como empresário. E quando eu digo intenção genuína, é sem esperar nada em troca. Ou seja, ser um consultor de negócios. É isso que você precisa para conseguir vender cada vez mais. Uma vez que você se torna um consultor, você se torna muito mais valioso para aquele empresário que está conversando com você. Então, intenção genuína de ajudar o seu cliente a prosperar como empresário. Então, aqui você vai orientar ele na parte tributária. Você pode orientar ele, orientação na gestão de processos, direcionamento na parte financeira e por aí vai. Tem várias formas de você, contador, se tornar um consultor daquele negócio. E com isso fica muito mais fácil você vender para esse cliente. Então, uma vez que eu tenho uma intenção genuína de ajudar esse cara a prosperar como empresário, sendo um consultor de negócios ao invés de ser aquele vendedor chato, eu tenho muito mais chances de vender para esse cliente. Segundo elemento para você vender cada vez mais: fazer as perguntas corretas. Um bom vendedor não é aquele que fala demais, como a maior parte das pessoas pensam. Porque esse é o senso comum, né, galera? Um bom vendedor é aquele cara que fala muito. A maior parte das pessoas tem essa crença. Só que o bom vendedor não é aquela pessoa que fala demais. Muito pelo contrário. O bom vendedor é aquele que sabe fazer as perguntas certas. Galera, de verdade, você saber fazer a pergunta correta muda completamente o seu jogo. E aí eu vou contar uma história. Eu fui conversar com a minha vendedora para ajudá-la no fechamento de uma venda. E ao analisar uma prévia da conversa que ela estava tendo com o cliente, eu fiz uma pergunta. Qual é o motivo que esse cliente fez? Qual é o motivo que levou esse cliente a buscar uma contabilidade? E aí, adivinha, ela não sabia a resposta e nunca sequer tinha pensado em perguntar isso para o cliente. E aí eu parei e pensei, cara, a importância de ter um acompanhamento e principalmente de desenhar os processos do comercial, que era uma coisa que eu não fazia antes. Hoje eu já implementei essa questão de processo. Não vou entrar em processo aqui, porque senão eu vou confundir demais a cabeça de vocês. Mas resumindo, o processo é a
maneira que as pessoas devem fazer as coisas na sua empresa e que exista um padrão, tá? Existe um processo de como que elas devem ser feitas. E como eu não tinha esse processo de fazer essa pergunta, minha vendedora simplesmente nem sabia que tinha que perguntar. E aí, a partir daqui, eu criei um processo onde hoje o meu vendedor vai fazer essa pergunta para conseguir entender a real necessidade daquele cliente de procurar uma contabilidade. E aí vamos desconstruir um pouquinho essa pergunta, porque essa pergunta é mega importante. Porque a resposta tem a essência da dor que fez esse cliente buscar uma contabilidade. E aí, quando a gente fala de matriz de decisão do ser humano, fui longe agora, hein, galera? Eu fui em neurociência para poder falar com vocês. Matriz de decisão do ser humano, ela é moldada pela dualidade de prazer e dor. Ou eu estou buscando prazer, ou eu estou fugindo da dor. A nossa matriz de decisão de vida, galera, é assim. Tudo na vida eu tenho essas duas matrizes de decisão que me fazem percorrer uma determinada jornada ou comprar um determinado produto ou serviço. Uma vez que eu entendo isso, eu consigo negociar de uma maneira muito mais objetiva e, melhor de tudo, funcional, tá? Então, a resposta tem a essência da dor que fez esse cliente buscar uma contabilidade. E toda negociação ela é baseada na dor ou prazer que o cliente busca. Ou seja, uma simples pergunta eu consigo extrair diversas essências para negociar de uma maneira muito mais profissional. Então, fazer as perguntas corretas vai mudar o seu jogo. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer, essa aqui eu aprendi com o Pedro Neri. Se você sair pela porta da sua empresa e você tem a oportunidade de voltar com um problema resolvido, qual seria esse problema? E aí, mais uma vez, qual que é a desconstrução dessa pergunta? Entender a maior dor do empresário para agregar um maior valor durante o processo de vendas, onde realmente aquele empresário tem dificuldade. Então, você saber fazer as perguntas corretas é fundamental para que você consiga levar esse cliente a tomar a decisão de fechar negócio com você e não com seu concorrente. E aí, o terceiro elemento é onde nós vamos falar da conquista. Como conquistar o meu cliente? A primeira coisa para uma boa conquista é a recepção desse cliente na sua empresa. Ou seja, como é realizado o onboarding desse cliente. E aí eu já deixo a pergunta, você tem um processo de onboarding explicando todas as obrigações e deveres desse cliente com a contabilidade, explicando o que é possível e o que não é possível através da sua contabilidade. A maior parte dos escritórios contábeis não tem um processo de onboarding estruturado para poder fazer essas boas-vindas do cliente e explicar quais são as obrigações dele como empresário a partir daquele momento
Então é muito importante você ter esse processo de onboarding estruturado para fazer as boas-vindas e deixar claro o que pode e o que não pode, até quando esse cara pode atrasar um boleto, em que momento você vai bloquear ele da sua contabilidade por atraso de pagamento. Tudo isso tem que ficar muito claro. Se você cobra, por exemplo, uma guia para poder refazer uma guia para esse cliente, ou seja, ele atrasou o DAS, eu cobro para poder fazer esse recálculo. Isso tem que ficar muito claro no onboarding para que você não cause uma má experiência para ele no momento em que ele se torne realmente o seu cliente. Então você precisa de um processo de onboarding estruturado. Um outro elemento pós-venda. A pessoa que faz o comercial precisa fazer o pós-venda de satisfação desse cliente nos primeiros 60 dias. Uma outra coisa que você precisa ter é a pesquisa de satisfação para entender quais são os gaps da sua empresa e como você pode melhorar. E um outro elemento é o NPS, que é o Net Promoter Score, que mostra o quanto os seus clientes indicariam o seu serviço para um terceiro. Então, tudo isso são coisas que você pode implementar no teu negócio para poder subir o índice de satisfação do seu cliente. E é importante entender que não tem uma fórmula mágica quando a gente fala desse elemento, porque a fórmula mágica de cada um de vocês vai ficar dentro do NPS, dentro da pesquisa de satisfação e dentro do pós-venda. A fórmula mágica se encontra na resposta da audiência de vocês. Uma vez que eu entrego o que minha audiência quer, facilita metade do processo. Óbvio que é sempre bom a gente pensar no que a pessoa não espera receber. Então, durante um processo de boas-vindas, por exemplo, eu posso me preocupar com até a comunicação do e-mail que eu vou mandar para esse cara, em fazer uma puta de uma comunicação, em fazer um onboarding diferenciado, em fazer algo legal para esse cliente a cada contato que ele vai ter com a minha marca, e com isso eu subo o nível de experiência com o meu produto, levando essa pessoa a me indicar cada vez mais. Só que a fórmula mágica vai estar na resposta da audiência de cada um de vocês, porque cada público tem a sua necessidade. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.